É incrível a capacidade do governo Lula em, de alguma maneira, culpar o Bolsonaro pelos seus próprios problemas. O que acontece? Saiu uma pesquisa aí falando que a maior parte da população brasileira já rejeita o Lula, né? Não aprova o seu governo. 37,9% dos entrevistados, de acordo com o Paraná Pesquisas, apontam que reprovam totalmente a gestão dele, classificam como péssima. Agora, se for juntar todo mundo que classifica como negativo, né? Mais ou menos ruim ou muito ruim, é 56,7% da população, né? Ou seja, bem mais da metade do Brasil reprova o governo Lula. E daí que acontece? Sempre que o Lula está com problemas, a quem ele recorre? Ao Bolsonaro. Então, o Haddad, se negando a assumir que o Brasil está diante de uma crise financeira gigantesca, vem falar que a culpa é do Campos Neto pela alta da taxa Selic, né, da taxa de juros no Brasil. Mas só para você entender, quando um país ele está passando por uma crise financeira muito grande, para tentar segurar um pouco a inflação, a ideia é que você aumente a taxa base de juros do país, né? Então você vê isso acontecendo no mundo todo. Até os Estados Unidos, quando passou pela última crise, que foi a do Covid, eles aumentaram muito a taxa de juros e agora que começa a se falar em abaixar essa taxa, né? Então, o Campos Neto, que era presidente do Banco Central até o fim do ano passado, até dezembro de 2024, ele estava aumentando a taxa de juros, porque a situação financeira do Brasil estava piorando. Daí que aconteceu? O Lula ficava jogando toda a culpa em cima do Campos Neto. E então o Lula fez a indicação do Gabriel Galípolo para substituí-lo. Ele se tornou o novo presidente do Banco Central, porém ele estava diante de um problema muito grande. Existem aí dois caminhos a seguir. O primeiro caminho é obedecer o Lula e fazer com que a taxa de juros fique baixa e afundar o país ao mesmo tempo que afunda a sua própria carreira. Ou o Gabriel Galípolo poderia simplesmente fazer o que precisa ser feito, olhar para o país e para a sua carreira e aumentar a taxa de juros. Poxa, estamos diante de uma crise financeira. O que é essa taxa de juros? Sempre que você vai fazer, por exemplo, investir no Tesouro Selic, isso no Tesouro Direto, né? Investir no Tesouro Direto, você está dando dinheiro na mão do Lula para ele fazer as obras aqui no país e tudo mais. E essa taxa de juros define o quanto o Lula vai te pagar. Só que se essa taxa de juros estiver baixa, ninguém vai se interessar em investir em um país que está quebrando e ainda assim receber pouco. Investimentos de alto risco demandam uma alta lucratividade. Então, vendo isso, o Gabriel Galípolo aumentou a taxa de juros, que é o certo a ser feito. Por consequência, o Lula fica morrendo de raiva porque ele já está gastando mais do que devia. Ele não quer cortar os gastos, ele quer arrancar cada vez mais dinheiro do povo. Mas se ele tem taxa de juros alta para pagar no momento que pega dinheiro emprestado, ele não gosta, porque isso entra como se fosse mais um gasto para o governo. E ele já prometeu déficit zero, ou seja, ele ia fechar o primeiro ano de governo nem sobrando, nem faltando dinheiro, fechar zerado, né? E quem é que estabeleceu essa meta? Foi o Banco Central? Não. Foi o povo brasileiro? Não. Foi algum jornalista? Foi algum economista? Não, foi o próprio Lula. Ele falou, não, a gente vai fechar com taxa zero. E o que acontece? Não fechou. E daí depois ele veio dizer, não, mas o mercado é muito exigente querer que a gente feche com taxa zero. Ué, por que então você não colocou uma meta mais palpável? Daí ele fechou devendo algo em torno de 246 bilhões de reais. Que eu vou dizer um negócio, é muito distante do déficit zero, tá? É uma coisa muito distante, é muito discrepante. E com isso, chegou no fim desse primeiro ano de governo e falou, mas a culpa de tudo isso é do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro deixou cerca de 50 bilhões em caixa. Então, se não tivesse 50 bilhões que sobrou do governo Bolsonaro, ele teria fechado com talvez mais de 300 bilhões no negativo. E como que é culpa do Bolsonaro? Não, mas os precatórios a gente teve que pagar, né? Ok. Vamos considerar que, de fato, o Lula fosse obrigado a pagar os precatórios, que não era. Ele que decidiu pagar o negócio adiantado. O que é precatório? É quando uma pessoa ela processa o governo, né?
Você foi lesado por alguma instituição governamental ou algo que o governo fez. Você processa e ganha esse processo. Se o valor desse processo é baixo, você recebe dinheiro. Se ele é alto, você vai receber um papel falando assim: quando der, o governo te paga. É mais ou menos isso. Esses são os precatórios. Então, o que acontece? O Bolsonaro fez uma negociação para pagar aos poucos esses precatórios aí. Antigamente, inclusive, existia muita fraude, que era o quê? As pessoas, elas pagavam, o governo pagava o precatório na ordem que queria. Então, às vezes, uma pessoa processava o governo, recebia lá a promessa de pagamento. As duas tinham, por exemplo, o resultado hoje. As duas vão receber aí R$1 milhão do governo. Uma recebia agora, a outra recebia 5 anos depois. Por quê? Porque existia um sistema de corrupção que permitia que o governo pagasse na ordem que ele quisesse. E daí os bancos, inteligentemente, compravam o precatório da pessoa. Vamos supor aí que o governo te deva R$1 milhão e você não tem data para receber isso. O banco vai lá, compra esse precatório de você e fala assim: ó, eu te dou R$500 mil aqui e você dá essa carta para mim. Por quê? A vida de uma pessoa é finita, né? Na Bíblia está falando que um ser humano vive o quê? São 70 anos e alguns passam disso por conta da robustez do corpo. Mas não sei quanto que tá a média de vida do brasileiro, mas muitas vezes, se for para a pessoa receber quando já tem 100 anos, 120 anos, quem é que garante que ela vai estar viva? A probabilidade maior é que ela já esteja morta. Então, muitas vezes mais vale receber R$500 mil agora do que indefinidamente nunca mais receber o seu 1 milhão. Vamos supor, daí o banco chegava e falava: ó, dou 500 mil na sua mão se você me der essa carta precatória. Por quê? A vida do banco, né, a vida de uma empresa é indefinida. Pode ser que uma empresa dure para sempre. Enquanto durar a sociedade humana, pode ser que essa empresa continue durando. Então uma empresa pode transcender a vida de um ser humano. Então para ela compensa. Se tiver que esperar 10 anos para receber, 20 anos para receber, tanto faz, desde que ela receba, entende? Então o banco vai lá, compra, e o esquema de corrupção que tinha é que o banco corria no governo e falava: ó, comprei por 500 mil, eu te pago 100 mil, você libera esse 1 milhão agora. Então o banco gastou 500 mil mais 100 mil de propina, ele ficava com 400 mil de lucro fácil, entende? Ó, e você adianta aí o nosso processo, entende? Você passa na frente de todo mundo. Para evitar isso, colocaram uma fila que claramente a pessoa que recebeu o resultado do processo agora vai, com toda a certeza do mundo, receber antes da pessoa que foi processada, venceu o processo no dia seguinte, né? Então existe uma fila e uma ordem correta a ser seguida. Então não tem mais essa corrupção. Mas o que o governo fez, né? Ele decidiu pagar os precatórios de todo mundo. Tanto é que até aquele candidato a presidente, qual que é o nome dele? Caramba, eu tive até que pesquisar aqui. O Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele afirmou que o governo Lula, de alguma maneira, tinha feito um acordo com os bancos, falando assim: ó, eu vou dar um jeito de pagar uma porrada de precatório aí, hein? Daí os bancos correram loucamente para comprar precatório de um monte de gente a preço de banana, compraram e o Lula chegou e vral, pagou todo mundo. Então essa é a denúncia que o Ciro Gomes fez. Se isso é verdade ou não, não sei. Mas ao mesmo tempo eu acredito. Eu acredito que possa ser verdade, sim. Eu realmente acredito. Com isso, a gente vê então que todo esse esquema favoreceu muito os bancos. Assim, eles receberam um favorecimento assustador. Então percebemos que pode ter, não estou falando que houve, mas pode ter havido aí um gigantesco esquema de corrupção dentro do governo Lula, que ninguém consegue provar até o momento que isso aconteceu. E por conta disso, o que rolou? O Lula acabou gastando cerca de 100 bilhões de reais. Mas vamos lá. Vamos considerar que a culpa disso foi do Bolsonaro. Não, foi o Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. Esses 100 bilhões aí dos precatórios é da época do Bolsonaro. Na verdade não é. É precatório lá da época, acredito que do governo Dilma, governo Temer, os 4 anos do Bolsonaro. Então assim, coisa
cara, que vem... Ah, mas vamos lá, vamos acreditar no discurso da esquerda. Vamos fingir que a gente acredita no discurso da esquerda. E vamos considerar que esses que esses 100 bilhões de precatório era a dívida do Bolsonaro. O Bolsonaro é malandro. Sobrava 50 milhões em caixa, 50 bilhões, e tinha os 100 bilhões negativos. Pá, ok. Tira os 50 do 100, então você tem aí 50 bilhões que era culpa do Bolsonaro. Ok. Então, desses 250 bilhões que o Lula fechou devendo no primeiro ano de governo, a gente reduz para 200 bilhões. Ainda assim, tem esses 200 bilhões que ninguém explica. Entende? Então, mesmo que tudo que o Lula falou seja verdade, fica evidente que não era culpa do Bolsonaro a dívida do Lula, tá? Vamos supor que não houve escândalo de corrupção, não houve esquema com os bancos, não houve roubalheira, foi tudo culpa do Bolsonaro. Mesmo sendo tudo culpa do Bolsonaro, ainda teria esses 200 bilhões para ele explicar. Daí vem a questão do déficit zero. Ué, mas então como que ele não previu esses 200 bilhões? Né? Vamos supor que ele é burro a ponto de não saber que tinha um Bolsonaro antes dele e de não ter analisado a economia do Bolsonaro e que Bolsonaro realmente foi um presidente ruim e que ele ferrou com o governo Lula porque ele deixou uma dívida de 50 bilhões. O Lula de zero, déficit zero, para 200 bilhões ainda é bastante coisa, cara. Ainda é bastante coisa. E daí, primeiro ano de governo inteiro, todo mundo fala, não, o Lula tá gastando demais. Não, ele sabe o que está fazendo. Não se preocupe, o Lula sabe perfeitamente o que está fazendo. É você que não sabe. É você que não entende nada de economia. Fechou com esse rombo. Culpa, Bolsonaro. Ah, tá, tudo bem, vamos acreditar. Vamos de novo entrar no mundo mágico da esquerda em que a gente considera que tudo é culpa do Bolsonaro. Vamos pro segundo ano de governo. No segundo ano de governo, o Lula vai viver o resultado do primeiro ano de governo. E daí o próprio Lula, o pessoal da esquerda, aliás, veio falar, agora é o ano da colheita. Agora sim, vamos lá pro déficit zero. Fechou devendo algo em torno de 60 bilhões de reais. Terceiro ano de governo, agora. Estamos aí com mais da metade do ano passou. Estimativa 80 bilhões de déficit. Ou seja, terceiro ano seguido sem conseguir bater o chamado déficit zero. E isso que tá rolando, ó, eu não vou entrar nesse mérito tão a fundo pra gente não ficar com uma hora de vídeo aqui, meia hora de vídeo, tá? Tô falando tudo de forma superficial. O Lula tá fazendo um esquema pra tirar da meta um monte de coisa. Ah, não, uma empresa governamental tá dando prejuízo? Isso a gente não conta. Ah, mas houve esse escândalo aqui. Não, isso a gente não conta. Então ele tá tirando um monte de coisa. E ainda mesmo dando fazendo toda essa malandragem, ele ainda não vai conseguir fechar com o déficit zero. Então é culpa do Bolsonaro, mudança nas regras da meta e ainda tá pra fechar no negativo. E daí, quando a gente achava que não dava mais para o Lula culpar o Bolsonaro, falando, não, agora ele não vai mais ter coragem para isso, não tem como. Terceiro ano de governo vai culpar o Bolsonaro, não. Agora já foi, valeu pessoal, é isso aí, até a próxima. Não dá mais para culpar o Bolsonaro. É óbvio que o Lula não vai culpar o Bolsonaro. Claro que não. Lula nunca faria uma coisa dessa no terceiro ano de governo. Eis que fomos surpreendidos novamente. Haddad culpa Campos Neto por alta da Selic. Sendo que o Campos Neto, que é uma indicação do Lula, o Campos Neto, que é uma indicação do Bolsonaro, está desde dezembro de 2024 sem ser o presidente do Banco Central. E o próprio dito cujo Gabriel Galípolo, o próprio Gabriel Galípolo, que é a indicação do Lula, falou: faz sentido manter juros em nível mais alto por mais tempo. Vou colocar aqui, abre aspas, a fala completa que a Clara Assunção do UOL publicou, o trecho que ela selecionou. Temos reforçado que, com as expectativas desancoradas e com o cenário que estamos assistindo e até com o histórico mais recente, faz sentido a gente permanecer com esses juros num patamar restritivo e com tempo mais prolongado do que usualmente costuma praticar.
Ou seja, o próprio indicado do Lula falou: eu acredito que é melhor uma taxa de juros alta. Mas o Haddad falou: não, isso daí é culpa do Campos Neto. De acordo aqui com a Loriane Comelli, da Revista Oeste, ela recortou um trecho da fala do Haddad, a Record. Deixa eu ver se eu pego o trecho certo. Essa alta, sendo muito honesto, quem é do ramo sabe que, falo a verdade, foi contratada na última reunião da qual participou Roberto Campos Neto, em dezembro. Ou seja, de quem que é a culpa da alta? Do Campos Neto. Mas que o Galípolo acabou de falar, tem que ficar em alta. Então tá aqui, tá na sua frente. Tá na sua frente, tá na sua cara. Eu coloquei a notícia aqui, os trechos exatamente. E ainda tem gente que não vai querer ver. Tá aqui. Não, é culpa do Bonossauro que tá fazendo isso, é tudo culpa do Bolsonaro. Não é mesmo? Não é mesmo? Tá aqui, ó. Tá aqui. É o trecho. Tá retirado de uma entrevista que ele deu à TV Record, tá? Loriane Comelli, Revista Oeste. Não, Revista Oeste é de direita. Eles só publicam a mentira, né? Não é mesmo? O assessor lá do Alexandre de Moraes, né? Pega um discurso mais ácido de repente, não é isso? Então tá. Vamos desconsiderar esse discurso ácido da Revista Oeste e vamos apenas aqui para Gabriel Galípolo da Revista UOL. Pô, a Revista UOL você sabe que é da turma, né? Você sabe que revista que o pessoal da UOL é da turma. Vai falar que não. Não mente pra mim. Não mente pra mim. Você sabe que revista que o pessoal da UOL é da turma. É da turma dos LGCYZ, da esquerda verde, esquerda ambientalista, esquerda sindical. É o pessoal da turma, sim. Não vem meter, não. Revista UOL. Tô falando revista toda hora, mas a UOL é imparcial. Tá bom. Então a revista Imparcial falou que o Galípolo disse isso. Imparcial? Não, Marcos, pera aí, é de direita. Você vai falar com o quê? Que o UOL, que passou os 4 anos do governo Bolsonaro batendo no Bolsonaro e aplaudindo Alexandre de Moraes, é de direita. É de direita. Aí também não, né? Não, aí se o cara mete esse discurso aí também não tem nem mais o que falar, cara. A cabeça dele já foi deturpada a tal ponto que o ser humano já perdeu a sua noção da realidade. Ele foi descolado da realidade. É só o que eu consigo imaginar a respeito disso. Como que o ser humano pode ver esse negócio aqui, tá na frente dele e não entende? Está aqui! Ou tudo que falam sobre o Lula é mentira? Será que é isso? Às vezes ele pensa isso. Eu não duvido. Ué, já votou no Lula? Mas Bolsonaro fala palavrão, não é mesmo? Bom, mas tá aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações e deixa aí um like nesse vídeo. Até mais.